Fala galera, sou Ricardo Valari, tenho 34 anos, sou daqui de Salvador, Bahia e hoje atuo como chefe de cozinha aqui no Proa Gastrobar. Hoje eu vou fazer para vocês um prato que já é a assinatura da casa. É uma gyoza de vatapá com camarão e um óleo de pimenta. A gente vai começar fazendo o recheio da gyoza, que é o vatapá, né, que é um prato já clássico aqui de Salvador. Eu começo batendo o gengibre e cebola no liquidificador e eu coloco com leite de coco para poder umedecer um pão dormido, um pão velho. Isso vai servir de base para poder encorpar o nosso vatapá. Enquanto ele puxa, né, esses líquidos, eu vou temperar o camarão, que também faz parte do recheio, e vou fazer o chili óleo, que ele é utilizado na finalização. Temperando o camarão, vou temperar com sal, pimenta branca e um pouquinho de limão. Deixar ele um pouquinho aqui, pegando um pouquinho desse gosto. Depois a gente vai fazer eles na brasa. Deixa eu processar aqui o pão com um pouco de castanha de caju. Também vai ajudar a dar consistência. Para a gyoza a gente precisa de uma consistência um pouco mais firme do que normalmente a gente comeria aí numa baiana de acarajé, para que ele não fique abrindo na hora do cozimento da gyoza. Então, botei um pouco de azeite de dendê. A gente vai processar tudo isso e levar ao fogo. Bateu tudo, ficou uniforme. Agora vai pro fogo. Porque não pode falar fire, porque o cara não gosta do óleo fire. Enquanto o vatapá tá no fogo, eu vou colocar o óleo de pimenta para aquecer. E enquanto ele aquece, eu vou fazer o mise en place do óleo de pimenta. Para o óleo de pimenta, a gente mistura algumas pimentas frescas e algumas especiarias secas. Fresco a gente usa o gengibre, que eu vou cortar aqui em cubinhos pequenos. E a principal característica do nosso chili óleo é da pimenta que a gente defuma aqui na casa. É uma pimenta dedo de moça que a gente defuma aqui na parrilha e que traz um gosto aí um pouco defumado pro óleo. Então eu vou começar cortando aqui o gengibre em lâminas. Depois eu cortar em tirinhas. Depois do gengibre a gente vai cortar as pimentas frescas. Eu gosto de retirar as sementes porque eu acho que fica muito ardido. E a gente vai colocar outras pimentas também na composição do óleo. E também quando a gente utiliza alguma base de óleo de gordura quente, a semente tende a ficar ainda mais ardida. É assim que a baiana de acarajé deixa a pimenta da baiana muito forte. Não precisa de um padrão muito grande, a gente só vai cortar as coisas em tamanhos menores para facilitar o processo do chili óleo estourar, né? Quando ele entra em contato com os temperos, ele tá bem quente, então ele faz aquele efeito de pipoquinha assim nas coisas. O MasterChef surgiu logo quando eu comecei na minha carreira profissional, apesar de já ter contato na cozinha desde sempre, porque a minha família já é do setor, já é do ramo. Minha mãe trabalhava com buffet de casamento e meu tio-avô tinha um restaurante na estrada, a gente servia comida nordestina, então para mim sempre foi algo muito habitual. O cenário de um restaurante, o ambiente sempre foi algo muito natural. E eu vi esse movimento mudar muito depois que o programa foi ao ar. As pessoas começaram a ter uma percepção diferente do que é o nosso trabalho, do que é a gastronomia. E acho que trouxe uma valorização muito importante para quem trabalha nessa área. Então, eu vim acompanhando o MasterChef durante todos esses anos aí. E quando surgiu o MasterChef Profissionais, eu pensei, sempre imaginei como é que eu me sairia nas provas. Então eu acho que o MasterChef é uma grande oportunidade de, além de mostrar meu trabalho, de me desafiar, tirar um pouco da minha zona de conforto, além de também trazer uma visibilidade para o trabalho que a gente está fazendo já há 10 anos, em casas diferentes, em oportunidades diferentes. Então eu acho que agora é o momento ideal para a gente mostrar tudo que eu acumulei durante esses anos de trabalho. Já participei de feiras de rua, já fiz eventos de grande porte, quase todo tipo de modelo de serviço.
Já fui chefe de uma osteria, de pizza napolitana, restaurante turístico, hotel, mas sempre imprimindo uma personalidade muito autoral, trazendo a minha cara para essas oportunidades que me apareceram. Então, hoje eu estou aqui na Proa, que é uma casa conceito de uma cervejaria baiana, que também tem muita essa pegada de autenticidade, e a gente faz um cardápio harmonizado com esses rótulos. Nesses últimos 3 anos, a gente tem feito um trabalho muito autoral aqui, conectado com a pegada da cervejaria. Então a gente tem um cardápio muito focado em pequenas porções e coisas nessa pegada desse prato que eu estou fazendo para vocês hoje, que são pratos para compartilhar, pequenas porções que você pode provar várias coisas no mesmo dia, experimentando as cervejas da casa. Terminando de cortar aqui as pimentas defumadas, elas ficam mais escurinhas, né? Mas elas dão esse sabor aí mais complexo à receita. Então, misturando aqui as pimentinhas, fica esse mixinho aqui e a gente vai jogar o óleo para poder dar esse efeito de pipoquinho. Então, a gente vai, o camarão que estava pré-temperado, nós vamos colocar no espetinho e levar para brasa. O legal desse prato é que eu sempre quis fazer alguma coisa com vatapá. E aqui na Bahia, né, em Salvador, essa comida que a gente chama de tabuleiro, ela é uma comida que é muito significante para as baianas e é uma coisa meio delicada de se reinventar. Então, eu queria fazer, mas ao mesmo tempo eu não queria fazer de uma forma que me apropriasse de uma gastronomia que, digamos assim, não é a minha base, né? Então eu fiquei pensando, pô, que seria legal de a gente fazer, que fosse uma experiência que eu trouxesse o vatapá com a minha personalidade, com a minha cara. Então ele surgiu disso, de tentar fazer uma coisa com o vatapá e unindo essa pegada asiática aí, que é uma grande influência no meu trabalho. Então o prato vem daí. Vem dessa união dessas duas coisas, de uma influência que na época eu estava estudando muito sobre essa questão de culinária asiática, com essa vontade que eu tinha de usar vatapá com a minha pegada. Então vamos levar o camarão para a brasa, vou botar aqui bem pertinho para poder dar uma marcadinha nele e não passar do ponto. Depois que o vatapá já está cozido, a gente deixou ele bem consistente, né? E para facilitar ainda mais, a gente vai levar ele para o congelador para ele ficar mais fácil da gente fechar as guiosas. Vamos virar o camarão aqui, ele não pode ficar muito cozido porque ainda vai finalizar na parte do cozimento da própria guiosa. Então a gente vira eles aqui e já tira rapidinho, porque a nossa intenção não é que ele já fique 100% no ponto, é só dar um gostinho da brasa e uma leve selada, porque ele ainda vai terminar de cozinhar na frigideira quando a gente for fazer a guiosa. Então vamos tirar eles aqui, ainda estão levemente crus por dentro, é isso que a gente quer. Vamos reservar eles aqui para eles darem uma esfriadinha e a gente conseguir modelar as guiosas e correr para o abraço. Então, a gente, para finalizar a guiosa, a gente molha um pouquinho ela, a massa. Vamos colocar o vatapá que a gente resfriou. No centro, o camarão que nós colocamos na brasa. Uma pétalazinha de coentro. Dá um frescor. E aí nós fechamos. Isso a gente fecha como um pastelzinho. Tira o excesso de recheio. Na ponta. E aí vem com a dobra. Então agora a gente vai levar as guiosas para a frigideira. Fiozinho de óleo. A gente vai grelhar a base para dar uma crocância. Depois a gente vai adicionar água para dar o vapor. Então a gente vai ter aí uma mistura da translucidez da guiosa feita no vapor, mas vai ter uma casquinha que vai dar uma crocância. Tem duas texturas. Enquanto ela grelha aqui, vou pegar o prato pra gente empratar.
guiozinhas grelhadas. Vai colocar 4 unidades. Grelhadinha. Uma baianidade, né? Coentro nunca é demais. Então é isso, nossa guiosa grelhadinha, finalizada no vapor, com óleo de pimenta, ervas frescas. Então, a cara aí do meu trabalho, eu acho que é um grande resumo. O próximo vai ser na cozinha do MasterChef. Foi?